Quando se desperta cada manhã, qual é a sua motivação ao sair da cama? O trabalho, família, igreja, lazer? Quando salta de atividade em atividade, será que encontra sentido em tudo o que faz? Sente que está a fazer realmente tudo o que é necessário? Ou por vezes tem a sensação que está a deixar algo importante para trás? Ao vivermos a nossa vida, muitas vezes parece que corremos de um lado para o outro. Damos atenção a tanta coisa e tudo parece importante. No entanto, ao olharmos para a Bíblia, vemos que há algo que não podemos negligenciar: a missão. Jesus disse: "Sereis minhas testemunhas até aos confins da terra." E é por isso que nos reunimos hoje. Queremos compreender melhor como podemos testemunhar diariamente do nosso Salvador. Sejam bem-vindos à nossa semana de oração da região eclesiástica dos Açores e da Madeira, onde nos vamos aproximar de Deus e uns dos outros. Venha connosco descobrir como podemos aceitar o convite de Jesus e vir a ser sua testemunha. Bem-vindos à Semana de Oração e Gratidão da região eclesiástica da Madeira e dos Açores, um ponto de encontro único onde teremos a ocasião de louvarmos, pensarmos e orarmos juntos. Diretamente da Ribeira Grande, o espaço do projeto de evangelização Eu Vou, aqui nos Açores. Nós estamos separados geograficamente, é verdade, mas através deste meio nós podemos estar unidos em espírito e propósito. Uma semana de oração onde cada noite nós vamos aprender os segredos do testemunho individual, qualquer que seja o nosso contexto. E como convidado especial temos o pastor Paulo Neves, responsável da Associação Ministerial da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, mas também alguém que tem uma ligação afetiva forte com esta região. Não se esqueçam de partilhar o link com os vossos familiares, amigos, colegas de trabalho ou de escola. Um pequeno gesto, um gesto simples, mas que pode fazer toda a diferença. E vamos continuar com um momento de louvor com a música Não Desistir, mesmo quando estamos no meio da adversidade.
depois deste momento de louvor em que todos nós podemos adorar a Deus, gostava de convidar-te a subscrever o canal para poderes receber mais conteúdo como este. E vamos continuar e vamos ter mais um momento de louvor com o hino Compensa Servir a Jesus. Servir a Jesus, que prazer sem igual, nele a salvação e vida eterna. É só confiar e seguir sua luz. Compensa servir a Jesus. Jesus, mais e mais, compensa, pois bênçãos produz. Seja senda da glória difícil demais, é prazer sim servir a Jesus. Ainda que as sombras nos venham secar, espinhos do mal nos façam sangrar, o bom Redentor já sofreu sobre a cruz. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus, mais e mais, compensa, pois bênçãos produz. Seja senda da glória difícil demais, é prazer sim servir a Jesus. Compensa servir a Jesus com amor, embora sofrer em lutas e dor. O Mestre com graça nos guarda e conduz. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus, mais e mais, compensa, pois bênçãos produz. Seja senda da glória difícil demais, é prazer sim servir a Jesus. Que belo hino que nós pudemos todos apreciar juntos. Eu gostava de convidar a dar um gosto neste vídeo para que nós possamos partilhar este vídeo com mais pessoas e vamos continuar com o hino tema que nos vai acompanhar durante toda esta semana, o sal da terra, que nos lembra sobre a nossa missão que Deus nos confiou. Jesus nos deu essa missão.
Senhor, saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revelam a grandeza do serviço e apontam para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Quero dar as boas-vindas a todos os que acabaram de se juntar a nós para uma semana de oração e gratidão um bocadinho diferente. Nós vamos focar-nos na região da Madeira e dos Açores e uma semana focada sobretudo na missão. Como é que cada uma das igrejas, cada um dos grupos que pertence à nossa região lida com os desafios da missão no seu contexto. E nós vamos percorrer durante esta semana cada um desses distritos. Nós vamos ter agora a ocasião de ouvirmos a oração de um membro da Igreja de Ponta Delgada. Altíssimo, nós te agradecemos pela liberdade que temos de nos reunir em teu nome. Obrigada pela oportunidade de meditarmos na tua palavra e de orarmos. Graças porque tu nos ouves e estás interessado em nós. Pedimos agora a tua bênção para esta semana de oração, que abençoes cada pessoa que vai assistir, cada pessoa que vai participar e que receba o Espírito Santo e se fortaleça para aquilo que está para vir ao mundo. Em nome de Jesus. Amém. Cada igreja, cada grupo de membros é único. E para conhecermos melhor cada uma das comunidades que faz parte da nossa região, vamos ter a ocasião de assistir a um pequeno vídeo que apresenta cada uma destas comunidades. Venham conhecer melhor a Igreja de Ponta Delgada. Bem-vindos à Igreja de Ponta Delgada. A presença adventista em São Miguel concentra-se em dois eixos diferentes. Por um lado, temos a Igreja de Ponta Delgada, que possui atualmente 66 membros de igreja e recebe todos os sábados várias visitas. Temos um clube de desbravadores pequeno, mas muito ativo. Entre acampamentos, insígnias e classes progressivas, existe sempre uma boa desculpa para estarmos juntos. Mas a sua ação não se limita apenas a atividades. Recentemente começamos a ter a presença de algumas crianças que pertencem a famílias não adventistas, sendo por isso uma excelente maneira de testemunhar. Temos também uma delegação ADRA que todos os meses apoia inúmeras famílias. Levar outros a descobrirem o grande amor de Deus é a nossa prioridade e tentamos fazê-lo com os nossos dons e recursos. Por outro lado, a Igreja tem no último ano colaborado no projeto Eu Vou, da Ribeira Grande, a segunda maior cidade da ilha de São Miguel. Juntamente com o Departamento de Evangelização da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia e o projeto Jovens por Jesus, da ASI, esforços têm sido feitos para testemunharmos naquela cidade. Durante todo o ano tivemos uma presença muito ativa, através de vários seminários, workshops e ateliês, sem descurar os mais pequenos com atividades adaptadas a eles. O acampamento de Jovens por Jesus foi um momento alto do nosso ano, que contou com 27 jovens inscritos de todo o país. Tendo um foco particular em evangelismo de rua, foi uma poderosa ferramenta para tocar na vida de muitos, tendo sido realizados vários contactos para estudos bíblicos. Pedimos as suas orações pela Igreja de Ponta Delgada. E depois de termos esta bela introdução acerca da Igreja de Ponta Delgada, nós vamos ter outro vídeo que nos apresenta um bocadinho, alguns detalhes da realidade da missão adventista na Ilha de São Miguel. Olá a todos, gostaria de partilhar convosco o meu testemunho. Já há algum tempo que me encontro aqui em São Miguel a trabalhar para a Igreja Adventista
e nós temos tido um projeto especial, aqui mesmo, na Ribeira Grande. Há algum tempo atrás nós tivemos a ocasião de fazer uma semana de conferências bíblicas, sobretudo uma semana de evangelização, e recordo-me que num dado momento, numa noite, para um tema muito importante, nós tivemos a visita de 2 senhoras não adventistas. Durante toda a reunião eu senti que aquelas 2 senhoras estavam a vibrar com aquilo que elas estavam a ouvir, se calhar pela primeira vez o amor de Deus ser explicado daquela forma, e no final tive a ocasião de falar com elas. Elas realmente tinham apreciado aquele momento, realmente tinham recebido algo que se calhar nunca tinham recebido até ali, e convidei-as, claro, a virem no dia seguinte e a trazerem outras pessoas. No entanto, para minha surpresa, no dia seguinte, não só elas não tinham trazido ninguém, como elas próprias não tinham vindo. Nós temos este risco que tomamos quando fazemos trabalho de evangelização. Por vezes encontramos pessoas que estão desesperadas e desejosas de ouvir falar de Deus, mas alguma coisa as impede. Eu gostaria de pedir a todos, não só à Igreja de Ponta Delgada, mas a toda a nossa região, que nós pudéssemos orar pelos esforços evangelísticos que nós realizamos. Temos pessoas que necessitam ouvir falar do amor de Deus. E para isso, nós necessitamos do Espírito Santo. Por isso, o meu convite a cada um de vocês é que façam disto uma prioridade nos vossos momentos de oração. Eu gostaria de lançar um desafio especial a cada um de vocês. Depois desta emissão, nós vamos reunir na plataforma Zoom, nós vamos ter um momento de intercessão com todos os pastores da região, e eu gostaria de convidar a cada um de vocês a partilharem os vossos motivos de agradecimento, os vossos motivos de oração no chat da nossa plataforma YouTube, para que nós possamos depois viver esse momento único, todos juntos, todos a participarem. E no seguimento deste segmento, nesta viagem pela nossa região, vamos ter agora um momento especial preparado pela Igreja de Ponta Delgada para todos nós. E se o céu cair, e se o mar secar, se o fogo consumir, o meu Deus é o Deus. E se eu não sorrir, se tudo desabar, eu não vou desistir, pois o meu Deus é o Deus. Ouço a voz do vento, o sopro divino. Ouço a voz do vento, o sopro divino. E se o céu cair, e se o mar secar, se o fogo consumir, o meu Deus é o Deus. E se eu não sorrir, se tudo desabar, eu não vou desistir, pois o meu Deus é o Deus.
E se eu não sorrir, se o tudo desabar, eu não vou desistir, pois o meu Deus é Deus. Ouço a voz do monte, o meu Deus me chama. Ouço a voz do monte, o meu Deus me chama. A história de José é uma história que é contada na Bíblia, de Gênesis, capítulo 35, 37 a 45, e é uma história singular. É singular porque ela mostra a forma como é possível nós mantermos a nossa fé e ela crescer mesmo no meio das maiores provações. De filho preferido a escravo, de escravo a servo de confiança, de servo de confiança a prisioneiro e de prisioneiro a ministro de Faraó. A vida de José conheceu altos e baixos como poucos, mas o mais interessante na história de José é que mesmo quando ele não sabia o que lhe sucederia no futuro, José nunca deixou que as circunstâncias enfraquecessem a sua fé, mas fossem oportunidades para demonstrar o amor de Deus. Paulo, bem-vindo a esta semana de oração. Olá Roberto, é um prazer estar aqui contigo. Queria desde já agradecer também à direção da região eclesiástica de Açores e Madeira por este convite e também a todos os irmãos e amigos que nos veem pela internet, que o Senhor vos abençoe. Eu gostava de começar por te perguntar, Paulo, de que maneira é que tu achas que as provações são importantes para fortalecer a nossa fé? Essa é uma pergunta muito importante, Roberto. Nós estamos numa semana especial, uma semana que queremos que seja de revivamento, queremos que seja entrega e consagração a Deus. E por isso hoje vamos, não só hoje, mas ao longo da semana nós vamos trabalhar muito com a Bíblia, porque a Bíblia é o livro, é a palavra de Deus, é onde nós vamos extrair estas mensagens tão especiais. E hoje essa mensagem será sobre José, mas no fundo também um pouco mais lato será também sobre as nossas provações e nós mesmos ao passar por elas. Eu acho que cada problema que nós enfrentamos na vida deve ser uma oportunidade de crescimento e de aperfeiçoamento do nosso caráter. Aliás, o apóstolo Tiago, na sua carta em Tiago 1, 2 a 4, vai dizer o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, porque depois das provações elas produzem a perseverança, e a perseverança produz caracteres maduros e íntegros, sem faltarem coisa alguma. Portanto, no fundo, as provações são instrumentos nas mãos de Deus para burilarem a nossa vida, o nosso caráter, e nos levarem ao aperfeiçoamento da fé e ao amadurecimento da nossa fé. Por isso, às vezes nós olhamos para estes problemas, as dificuldades, as adversidades da vida e vemos-nos como grandes inimigos, não é? E ficamos até muitas vezes desanimados, desfalecidos, até às vezes duvidamos da palavra de Deus, mas as provações são oportunidades para transformar o nosso caráter e nos levarem àquilo que a Bíblia fala de perfeição. Em vez de serem bloqueadores, podem ser catalisadores da nossa fé, não é? Exatamente, para nós aprendermos a crescer também com elas. E Deus usa muitas vezes isso. Aliás, a Bíblia diz que Deus não deixará que nós sejamos tentados acima das nossas forças. Antes nos dá o escape para podermos suportar e ultrapassá-las. Mas isso se calhar pede de nós uma atitude diferente, se calhar um olhar diferente para esses desafios, essas circunstâncias que nós todos enfrentamos, não é? O que é que tu achas que se calhar pode fazer a diferença para um membro que quer ser fiel a Deus, que quer aproveitar, seguir o esquema que José nos deixou para nós? Como é que tu achas que nós podemos mudar o chip de alguma maneira e termos essa atitude para enfrentar esses desafios com fé? Essa é uma grande pergunta e eu acredito que muitos daqueles que aqui estão a ver-nos neste momento estão a passar por dramas na vida, estão a passar por dificuldades, por problemas, certamente, e essas adversidades muitas vezes fazem com que as pessoas caiam até no chão e se entreguem ao desânimo.
mas a atitude com que nós reagimos a essas adversidades, a esses problemas, são importantes. A forma como nós reagimos a elas. Ou seja, não é tanto aquilo que nos fazem que nos deve deitar abaixo ou que nos deita abaixo, mas muitas vezes a forma como reagimos não é a melhor. Eu vou-te dar alguns exemplos. Por exemplo, nós temos na Bíblia um exemplo muito claro, que é Moisés enviou 12 espias para espiar a terra prometida. Todos nós conhecemos esta história, é uma história bastante conhecida do nosso mundo cristão. 10 deles, não é, foram espiar a terra e vieram com um relatório para Moisés, um relatório negativo, dizendo que realmente a terra é muito boa, que existiam coisas maravilhosas ali naquela terra, que a terra manava leite e mel, que a terra tinha o fruto, que era um fruto maravilhoso, mas, diz ele, havia os anaquins, os gigantes, e eram barreiras inultrapassáveis, eram barreiras que eles não conseguiam lidar com. Enquanto nós temos 2, Josué e Caleb, que vieram com um relatório completamente diferente. Sim. Não olharam tanto para os problemas, porque sabiam que Deus é o Deus dos impossíveis, é o Deus que nos ajuda a ultrapassar os problemas, e olharam mais para aquilo que realmente Deus ia fazer por eles. Ou seja, existem os gigantes, eles não podem negá-los, eles existem lá, eles estão lá, mas eles colocaram o seu olhar não tanto para os problemas e as adversidades, mas mais para as soluções. Neste caso a solução é Deus, não é? Porque é a solução para os nossos problemas. Aquilo que eu acho muitas vezes triste da nossa parte, como seres humanos, é que muitas vezes nós temos uma tendência completamente errónea. Em vez de nós nos agarrarmos a Deus nos momentos difíceis, fazemos o contrário. Às vezes até nos revoltamos com Deus. E muitas vezes afastamos-nos da única fonte da solução do nosso problema, que é Deus. Ou seja, se nós temos um problema e nos afastamos daquele que nos pode ajudar a solucionar o problema, ainda mais problema nós teremos, não é? Portanto, nesses momentos nós temos que nos aproximar. E tu falaste aqui de José. José é um exemplo para nós dessa superação, porque todas as pessoas que eu conheço, aí nós vemos na Bíblia e não só, que têm um bom relacionamento com Deus, quando têm estes momentos das provações, eles aproximam-se de Deus, porque essas provações levam-nos a mais perto de Deus, não é? E é muito fácil, nós como seres humanos, quando nós não estamos bem com Deus, muitas vezes nós até nos revoltarmos contra Deus no meio desses problemas. Portanto, eu creio que no meio dos problemas que muitas vezes também se vê os caracteres das pessoas, não é? E eu acredito que muitas vezes esta forma de burilar, esta forma de transformação, estas provações muitas vezes são difíceis, claro. É um processo, mas é um processo que é importante para nós, sobretudo para crescermos no nosso caráter e termos um caráter mais maduro e mais firme. Tu disseste uma coisa que eu achei muito interessante, que é esta capacidade de superação que um crente deve ter em face às dificuldades, mas eu gostava se calhar de aproveitar isso que tu disseste e ir um bocadinho mais fundo e perguntar-te, graças à tua experiência como pastor, como homem que estuda a Bíblia, que pensa na Bíblia, mas também que aplica a Bíblia, os princípios bíblicos à vida de todos os dias, se tu não terias dicas, se não terias uma forma mais prática de nós podermos de alguma maneira ter esta mesma atitude que José teve e que outras personagens bíblicas tiveram, para mim, para os nossos telespectadores que estão a assistir, que eles possam pôr isto em prática na vida deles, porque muitas das vezes as histórias teóricas é difícil de colocá-las em prática, e gostaria de saber se tu não terias se calhar alguma forma mais prática, mais acessível, mais direta para nós podermos colocar isso em prática para todos nós. Posso falar um pouquinho? Eu creio que aqui uma das coisas básicas no meio destas provações que nós devemos desenvolver é a fé. Foi aquilo que fez José. José podia ter-se deixado desanimar, cair no desânimo, não é? Porque tantas coisas lhe aconteceram, foi vendido, depois foi levado para a casa de Potifar, depois foi levado para a prisão. E em cada uma dessas situações, em vez de enfraquecer, parecia que a fé dele ficava mais forte. Não é? Exatamente. Quanto mais perto ele estava de Deus, mais forte a sua fé ficava. Essa noção de superação que tu mencionaste. Não é? Agora, há aqui alguma história que eu gostava de contar. Em primeiro lugar, gostava de contar uma história que aconteceu. É uma história inventada, mas é uma história que é uma caricatura, mas é uma história, uma ilustração que nos pode mostrar um pouco sobre esta questão da superação. Um fazendeiro tinha um cavalo muito velho,
E esse cavalo já não lhe fazia nada, ou seja, esse cavalo já não o ajudava em nada na sua fazenda, e então ele resolveu que o cavalo tinha que deixar de existir, ou seja, tinha que matar o cavalo, mas ele não tinha coragem de o fazer, era o seu cavalo, ele não tinha coragem. Então pediu aos seus servos para escavarem uma grande cova, fazer uma grande cova, e ali colocassem o cavalo e depois colocassem areia por cima do cavalo para ele ficar soterrado. E aconteceu assim, portanto os servos fizeram a cova, fizeram o buraco, colocaram para ali o cavalo, não é? O cavalo ainda vivo, e eles foram colocando terra, areia em cima do cavalo. Só que essa terra que era enviada para cima do cavalo, das costas do cavalo, ele sacudia essa areia e subia nessa areia. E assim eles foram sempre deitando ali a areia, a terra sobre terra, terra sobre terra, e sempre o cavalo sacudia e subia um bocadinho mais, até que ele conseguiu sair do buraco, não é? E portanto, isto mostra-nos o quê? Mostra-nos que nos momentos em que muitas vezes nós recebemos essa terra, digamos assim, não é? Do mundo ou da vida, nós temos que sacudir-nos e aproveitar esses momentos menos bons, não é? Aproveitar essa terra para poder crescer. Agora, há aqui 5 pilares que eu acho que são importantíssimos, de uma forma prática, como tu disseste, e pediste que eu falasse de uma forma prática na minha vida. A primeira coisa que eu acho que nós, para crescer nas adversidades, temos que ter é acreditar que os planos de Deus são os melhores. Essa é a base de tudo. Essa é a base. Os planos de Deus são sempre os melhores. Ou seja, nós podemos ter a nossa vontade, nós podemos ter o nosso pensamento, nós podemos ter os nossos planos, mas os planos de Deus são sempre os melhores. E às vezes nós não conseguimos vê-los. Não é? Nós estamos a falar da Bíblia, também acreditamos no Espírito de Profecia, acreditamos em Ellen White, e uma das coisas que nós lemos em Ellen White é o seguinte, e ela diz isso de uma forma que é incrível, que é, quanto mais perto estamos de Deus, mais pequenos nós nos sentimos aos nossos próprios olhos, mas mais dependentes somos dele. Então a primeira coisa que eu acho que é importantíssima é a dependência total de Deus. Eu não consigo, mas Deus pode, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Tal como fez com José, e por exemplo podíamos aqui introduzir até o Jó, não é? A personagem Jó. Sim, outras personagens talvez, também. Depois Jesus tenha sido aquele que mais sofreu na Bíblia, talvez, não é? Porque perdeu filhos, perdeu tudo, perdeu os bens, a sua própria vida foi tocada, pelo menos o seu próprio corpo, não é? Sim. Abandonado pelos amigos. Até a esposa teve uma reação menos própria, no entanto ele foi sempre firme diante de Deus e ele disse, Deus me deu, não é? Eu vim sem nada, então se for também sem nada é igual, ou seja, não perco nada. E portanto, esta visão é uma visão de fé. E portanto a fé é importante. Nós não devemos dizer a Deus temos um grande problema, nós devemos dizer aos problemas temos um grande Deus. Ou seja, Deus pode ajudar-nos a superar esses problemas, tal como ele fez com José e Caleb, porque a visão deles não foi tanto para os gigantes, porque eles existiam, é verdade, eram reais, claro, mas Deus podia ajudá-los a superar. Claro. Esta é a primeira coisa, não é? Os planos de Deus são sempre melhores. E às vezes nós não conseguimos ver esses planos. E nós temos um exemplo na Bíblia de alguém que não conseguiu ver Jesus mesmo diante de si. Quando Maria Madalena, depois de Jesus ressuscitar, foi a primeira a ir ao sepulcro e ela estava a falar com alguém, ela não conseguiu perceber que essa pessoa que estava à sua frente era Jesus. Só a dado momento em que a dado momento, mas Jesus faz uma pergunta. Claro. Por que choras? Sim. Ou seja, eram os olhos cheios de lágrimas, embaçados, que não ajudava a ver Jesus. E muitas vezes esses olhos embaçados que temos pelas aflições da vida, que são muitas, que são reais, as angústias da vida, mas fazem com que as nossas lágrimas nos impeçam de ver Cristo ao nosso lado. Ok. Mas Cristo está sempre lá. Ou seja, não há dúvida que Cristo é presente, está presente. Ele não diz... Não deixar que a dor nos impeça de ver o Deus que está por trás e que nos acompanha nesses momentos, não é? Ele não diz que nós não teríamos aflições, pelo contrário, ele diz no mundo 3 aflições. Mas também diz que ele venceu o mundo e que está connosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, Jesus está connosco no meio das aflições. Portanto, essas provações, nós temos que ver isso. E outra coisa que eu acho que é muito interessante é que Deus não perderia tempo a burilar alguém que não tem valor. Deus só purifica, através do fogo, alguém que é muito especial para Ele e que precisa de ser aperfeiçoado. E nós precisamos ser aperfeiçoados. Segundo ponto, que eu acho que é muito importante, é manter o foco no resultado final.
Às vezes o nosso foco está muito direcionado para o agora, para o aqui, não é? Nós não temos o nosso foco no resultado final, e nós temos que colocar o nosso foco no resultado final. O apóstolo Paulo vai dizer que se as nossas presentes aflições são pequenas comparativamente com aquilo que nós iremos ter na eternidade, não é? Ou seja, às vezes nós focamos muito nestes pequenos pontos negros num quadro branco, não é? Claro. E não conseguimos ver o restante. Nós temos que nos focar mais no resultado final. Diz a Bíblia sobre Moisés... E nas promessas que nós temos, que a Bíblia também tem para cada um de nós, não é? Nos apresenta. Diz a Bíblia que Moisés, não é? Ele preferiu o vitupério de Cristo em vez das aflições, das riquezas do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ou seja, não quer dizer que a nossa motivação seja a recompensa, mas nós temos que olhar mais do que aquilo simplesmente que temos no nosso pedacinho, não é? Que são os problemas e as aflições. Terceiro ponto, que eu acho que é muito importante. A Bíblia diz uma coisa que é o versículo preferido da minha esposa, e por isso eu vou dizê-lo aqui, não é? Filipenses 4,13, que diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Não é só algumas. Posso todas as coisas. Quer dizer que todas as coisas nós devemos colocar nas mãos. Essa superação não só é possível, como Deus deseja para cada um de nós, não é? Claro, Deus deseja, muito bem. Terceiro ponto, alegrar-se no Senhor apesar das circunstâncias. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4,4, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Não é? E diz também que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Não é? Todas as coisas contribuem juntamente. Quer dizer, elas separadas podem parecer difíceis, mas quando nós as juntamos, por isso é que é juntamente, não é? Quando nós as juntamos, vemos que elas ajudam-nos nessa superação e nesse crescimento na fé. O que nos faz compreender que Deus está sempre ao controlo e que Ele tem um projeto de vida para cada um de nós, não é? E que por vezes essas situações podem fazer parte, mas como tu disseste, não é? Nas outras etapas nós temos que ter essa perspectiva que Deus tem da nossa vida, daquilo que nos espera no final deste percurso, e que finalmente Ele é um Deus que merece toda a nossa confiança e que nunca nos vai desiludir, não é? E o resultado deve ser a nossa gratidão, não é? Claro. Porque com Deus tudo é possível. Para Ele não há difíceis, não é? Para Deus não há difíceis. Quarto ponto que me parece muito importante e que José vivenciou, e nós temos que fazê-lo também, é nunca deixar de orar. Nós devemos orar sempre, porque a oração é a forma ininterrupta de comunhão com Deus. E quanto mais tempo eu passo em oração, mais forças eu adquiro para ultrapassar as barreiras e os desafios da vida. Portanto, orar é muito importante, não é? Que é o exemplo que nós vemos não só em Jesus, mas certamente José e todas estas personagens que na Bíblia em que vemos essa superação, este é um elemento fundamental. É um ponto fundamental. E sobretudo aquilo que tu me perguntaste, que era na minha experiência. E depois, o que eu acho que é importante em quinto lugar é recusar-se a desistir. Não devemos deixar-nos... muita gente que desiste, até desiste da vida, não é? Claro. Sobretudo quando isso acontece. E nós devemos recusar desistir. Nós não devemos desistir. Aliás, há aquele hino que todos conhecemos, não é? Não desistir, Cristo vem logo. Nós temos que ter esta vontade, este objetivo na nossa mente. Eu gostava de falar um pouquinho sobre um homem que teve muitos reveses na vida e ainda assim não desistiu. Ele falhou nos negócios com 31 anos de idade. Depois foi derrotado numa eleição aos 32, faliu novamente aos 34, superou a morte da sua noiva aos 35, teve um colapso nervoso aos 36, perdeu novamente uma eleição com 38, depois perdeu uma eleição do Congresso aos 43, 46 e 48 anos, perdeu uma disputa para o Senado com 55 anos, fracassou na tentativa de tornar-se presidente com 56, perdeu uma disputa para senador com 58, mas aos 60 anos Abraham Lincoln tornou-se presidente dos Estados Unidos da América. Uma história com muitos altos e baixos também. Altos e baixos, e não desistiu do seu objetivo, não é? Portanto, uma das coisas importantes é realmente esse continuar com Deus, lado a lado com Deus, apesar das vicissitudes da vida, porque elas são reais, claro. Não é? Há aqui uma passagem que eu gostava de deixar um pouco para talvez finalizar esta questão, que diz assim, Tiago 1, 3 e 4 diz assim: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança.
Mas deixem que este processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Amém. Ou seja, há certamente aqui um objetivo de Deus. E outra coisa, Roberto, Deus não deixará que nós sejamos tentados acima das nossas forças. Isto é uma coisa que tem que ficar bem clara na nossa mente. Deus é um Deus que usa essas ferramentas das provações, como fez com José, para que o melhor do nosso caráter venha ao de cima. E o de José veio claramente ao de cima. Tanto que ele aos seus irmãos, quando se revelou aos seus irmãos, ele disse claramente: não fostes vós que me enviastes aqui, mas foi Deus que me enviou para dar continuidade ao povo. Não é? E acho que nesse sentido que tu estás a dizer, não só revela, mas também forja, não é? De alguma maneira as dificuldades vão limar arestas que se calhar não seriam limadas de outra maneira. Eu queria fazer-te um pedido final, Paulo, se tu me permitires, porque eu acredito que nós vamos ter pessoas que vão estar a passar por estes dilemas, que vão estar a sofrer se calhar da mesma maneira. Se tu pudesses deixar uma última mensagem direta, pessoal, para cada uma delas, o que é que tu deixarias? O que é que tu deixarias como encorajamento, como esperança para essas pessoas? Sim. Primeiro quero dizer que o ouro é refinado no fogo. Não é qualquer metal que é refinado no fogo, é o ouro. E o ouro é valioso. Em primeiro lugar, dizer aos queridos amigos e irmãos que nos veem que eles são valiosos e especiais para Deus. Se Deus não perderia tempo para burilar alguma coisa que não fosse preciosa, não é? Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que, tal como José, é possível ser uma fiel testemunha de Deus no meio das provações e das dificuldades que nós temos pessoalmente, não é? Individualmente. É possível, mas temos que ter os olhos fixos no Mestre. Tal como Josué e Caleb, nós devemos fixar os nossos olhos mais em Deus e menos nos problemas. Porque quando nós o fazemos, quando nós nos fixamos muito nos problemas, parece que Deus fica muito distante, não é? E nós temos que olhar mais para Deus. Vimos também que estas provações são importantes instrumentos no amadurecimento do nosso caráter. E, sobretudo, dizer que nas dificuldades que atravessamos, Jesus está connosco. É uma das coisas importantes para que cada um de nós possa superar. Esta semana que nós vamos ter é uma semana especial. Eu gostaria que esta semana fosse não só mais uma semana das nossas agendas, mas fosse uma semana especial de revivamento pessoal e coletivo. E que aproveitássemos esta semana verdadeiramente para não só ouvirmos aquilo e partilharmos, mas sobretudo colocarmos em prática. E esta questão é muito importante colocar em prática. José fê-lo e nós devemos fazê-lo também. Devemos saber que ao nosso lado Deus vai sempre. Caminha sempre ao nosso lado. Sempre. Paulo, queria agradecer-te pela reflexão que tu trouxeste, a riqueza da tua experiência, do teu pensamento acerca deste tema, e eu gostaria de te convidar que tu pudesses orar por cada um de nós. Todos nós temos esta necessidade de superarmos os nossos momentos mais difíceis e para isso necessitamos da ajuda de Deus. Com certeza, Roberto. Vamos fazer uma oração. Convido a todos aqueles que estão deste lado das câmaras a inclinar o rosto para uma oração final. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença para, em primeiro lugar, te pedir forças e que o Teu Santo Espírito possa estar connosco para ultrapassar todas as barreiras, todos os desafios, todas as lutas e todas as adversidades que podemos estar a enfrentar neste momento. São tantas, Senhor, as bênçãos que nos dás, são tantas as bênçãos que nós recebemos da Tua parte, que o nosso coração se enche de alegria e de gratidão e podemos dizer: louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, porque sabemos que no meio das tribulações da nossa vida, das provações da nossa vida, Tu estás connosco e que Tu nos ajudas a ultrapassá-las uma a uma, sobretudo com os olhos fixos no Mestre, em Cristo, aquele que nos fortalece. Como o apóstolo Paulo nos disse, todas as coisas posso naquele que nos fortalece. Ajuda-nos a ter isso no coração e, sobretudo, ajuda-nos a entregar a nossa vida totalmente, para que estas provações não sirvam como inimigos, mas sirvam como formas, instrumentos nas mãos do Senhor para transformar o nosso caráter e nos tornarmos à imagem e semelhança de Jesus. Obrigado, Pai, por todas as coisas. Ajuda-nos a olhar para o céu
e em reconhecimento de que em todos os momentos Tu nos acompanhas. Dá-nos a Tua paz, que agora possamos todos descansar e, sobretudo, possamos descansar em Ti e receber essa paz que Tu nos queres dar. Suplicamos estas graças no nome e nos méritos de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero renovar o meu convite especial para cada um de vocês. Cada noite nós vamos ter, depois da emissão, um momento de oração único por Zoom, com todo o corpo pastoral da nossa região, onde nós vamos orar pelas igrejas da Madeira dos Açores, mas nós também vamos orar por cada um de vocês. Eu gostaria de convidar a todos aqueles que se quiserem juntar connosco, quererem fazer esta experiência de oração connosco. O link estará disponível não só no grupo WhatsApp dedicado a esta semana de oração, mas também no próprio chat da plataforma do canal de YouTube. Por isso, chegou o momento de nos despedirmos, mas eu tenho uma boa notícia. Amanhã estaremos de regresso à mesma hora, 20 horas na Madeira, 19 horas nos Açores, onde vamos explorar formas verdadeiras de testemunhar, mas também o reverso da medalha, formas erradas, falsas de testemunhar. Não perca! Restaurando o sabor e a alegria de viver.